Olá, eu sou a Sara Bonfim, chegando com as energias da semana. Sejam bem-vindos. E eu trouxe a carta do 9 de espadas, que é uma carta que fala de uma semana em que o nosso mental pode estar sobrecarregado. Então tome muito cuidado com os pensamentos que estão atravessando aí o seu campo. Inclusive observe se são padrões de pensamento. Muitas vezes, a gente entra num lugar de reclamação, por exemplo, porque a gente tem uma tendência a assumir essa negatividade para a nossa vida. E aí, ao invés de reconhecer o que está dando certo, a gente fica sempre olhando para o que não está dando certo, parecendo que nunca faz o suficiente, nunca é o suficiente, ou as pessoas ao redor como um problema para a nossa vida. E isso não traz mudança. A questão da reclamação, dos pensamentos negativos, repetitivos, eles na verdade nos paralisam. Eles vão criando uma espécie de, a gente fala larva astral, né? Obsessor, muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu estou com um obsessor. O obsessor é você mesmo, com os seus pensamentos, as suas emoções. Vai criando um corpo astral que se alimenta disso também. Então é como um vício, né? A gente precisa cuidar muito, porque essa é uma das portas da entrada do caos e do vazio na nossa vida. A maneira como a gente conduz os nossos pensamentos. Então a meditação, ela é indispensável. Percebeu que você está com o mental carregado? Faz uma defumação, mas medita principalmente. Ah, Sara, eu tenho dificuldade de meditar. Não tem problema. Coloca uma música instrumental e tenta repousar sua mente na música. Veio o pensamento, volta a atenção para a música. Pelo menos você está tentando e é um exercício que já vai te trazer um estado de presença, para quando vier o pensamento, você não embarcar nele. Você conseguir se desidentificar e falar, tá bom, né, esse pensamento veio, mas eu não vou dar energia para ele. Até o momento em que vai vir com muito menos frequência e você já vai estar treinada a não cair nessas armadilhas do ego. O ego, ele quer sempre contar uma historinha pra gente sobre o que está acontecendo e geralmente nos colocando num papel ou de vítima, ou de vilã, ou de heroína, mas nunca é a realidade, porque a gente não tem condições de lidar diretamente com a realidade, a gente não alcança essa visão da totalidade, é sempre uma visão mais fragmentada. E o problema é a gente achar que essa narrativa da nossa mente é a narrativa verdadeira, é a narrativa principal. Então, quando a gente desloca o centro da nossa atenção desse lugar de querer ter razão, ou de estar muito identificada com um problema, com uma situação negativa, e amplia a nossa percepção, começa a escutar outras pessoas, começa a ter interesses diferentes, a deixar com que algo novo entre no seu repertório, você começa também a ampliar a maneira como você percebe as coisas, tá? Essa carta, esse 9 de espadas, que é a carta da semana, eu gosto muito de relacionar os arcanos maiores com os menores. Então me lembra o eremita. E o eremita, ele tem uma sombra que é você se isolar da realidade para não lidar com ela. Então, toda vez que a gente se isola no nosso mundinho, a gente começa a ficar sempre alimentando a mesma visão. Então, é um chamado também, assim, um remédio, digamos, esse 9 de espadas, um remédio para ele, é você lidar com as diferenças e começar a se abrir para as diferenças de pensamento, de comportamento. Nossa, eu estou me sentindo muito negativa, né? Deixa eu tentar encontrar uma amiga que eu não vejo faz tempo, deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente, trazer um hobby diferente, para que isso amplie de alguma maneira o meu mundo, né? Não fique fechada ali naquele mundinho e consiga, consequentemente, encontrar novas possibilidades, novas soluções, né? Sair do habitual. Como é que você vai encontrar novas possibilidades se você está sempre vivendo a mesma realidade, a mesma rotina, convivendo sempre com as mesmas pessoas? E aí, gente, o que vem como desafio é um 7 de ouros, que é uma carta que, olha a postura da figura aqui, né? Fala de um certo desânimo em relação à demora, então pode ser que a gente se perceba mais impaciente, tenha que lidar com essa impaciência, e faz sentido porque é uma semana de lua cheia, então a gente já fica mais sensível. Mercúrio retrógrado, a semana começa com Mercúrio retrógrado, então tem uma tendência das coisas serem mais devagar,
mas ao mesmo tempo a gente sentindo como se fosse uma panela de pressão. Por quê? Porque essa semana Marte faz uma conjunção com Urano, que é o planeta das reviravoltas, do inesperado, mexendo com o nosso poder de ação. Então, pede criatividade para que a gente tome soluções rápidas com questões inesperadas, mas ao mesmo tempo pede paciência para que aqueles projetos que são importantes para nós, a gente não queira resolver rapidamente, sabe? Só para dizer, ai, pronto, como se isso fosse mudar já a sua vida, a sua realidade, te garantir alguma felicidade, seja no âmbito financeiro ou emocional, né? Ah, não, já vou de qualquer jeito. Não, não é o momento para isso, é o momento para você pensar, ruminar, aquilo que realmente é importante para você, você alimentar com carinho e tendo paciência, porque na natureza é assim, não dá para colher uma fruta antes do tempo, porque seria diferente com as coisas que a gente cria. E quanto mais paciência e carinho a gente vai nutrindo com essas qualidades, a gente percebe que o resultado é diferenciado, porque tem uma tendência a sair atravessado, se a gente fizer de qualquer jeito. Então, a assertividade também vai ser uma qualidade muito importante essa semana. O que é essa assertividade? É a gente saber quais são os valores que nos guiam, né, o que a gente quer para a nossa vida, que é importante para nós, e eu não estou falando, não é de nada externo, é importante que eu esteja com essa pessoa, com esse emprego. Tá, mas além, o que essa pessoa simboliza? Poxa, eu quero cuidar das pessoas que estão ao meu redor, eu quero cuidar da minha família, eu quero me sentir útil, quero ter boas relações, né? Então é um pouco maior do que, essa pessoa, né? Emprego, poxa, eu sinto que faz parte da minha missão de vida fazer, né, desenvolver tal coisa. Ou, poxa, o que eu fizer, mesmo que não seja exatamente o que eu amo, eu quero fazer bem. Né? Vai além do, eu quero manter o emprego para pagar as contas no final do mês. Então, quando a gente tem esses valores bem definidos e vem uma situação caótica que mexe com a gente, tira a gente do nosso eixo, a gente consegue respirar, dar um passo para trás e falar, peraí, né, o que me rege? Como que eu quero agir na vida? Que tipo de pessoa eu quero ser? E aí a gente consegue se acalmar para poder agir nas situações mais caóticas de uma forma firme. Então isso é agir com assertividade, né? E vai ser necessário essa semana. E a questão do tempo também vai ser algo a se pensar, porque além da conjunção de Marte com Urano, a gente tem mais para o final da semana uma quadratura do Sol com Saturno. Então, pedindo também essa revisão das ideias, mesmo, né, vai ser um misto de emoções essa semana. Coisas inesperadas acontecendo, a gente tendo que pensar rápido, mas ao mesmo tempo a gente tendo que ter calma para colocar a energia certa nos projetos que a gente tem, nas coisas que a gente precisa resolver para não se atrapalhar. E aí, quando a gente consegue ter essa assertividade de, poxa, eu sei o tipo de pessoa que eu quero ser, e eu não vou me atrapalhar aqui, não vou me desesperar, vou me acalmar para saber a melhor forma de agir, isso faz com que a gente se torne uma espécie de estrela, que é a carta que veio a nosso favor essa semana. Quando o seu caminho passa a se tornar luz para outras pessoas também, através do seu exemplo, não só do que você fala, porque falar é fácil, a questão é levar para a vida real, né? Então, a sua forma de agir inspira as pessoas que olham e falam, nossa, que legal, né? Quero fazer isso também, ou poxa, olha, tem essa possibilidade. E aí, a estrela, ela é diferente do Sol. E por que eu estou falando isso? Porque essa semana, Júpiter entra em Leão. Júpiter em Leão, ele traz muito o desafio da gente se posicionar no mundo, da gente trabalhar a nossa autoestima, da gente confiar no nosso talento, porque os talentos que você tem não são para você, são para o mundo. E às vezes, a gente, por mesquinhez, não tem coragem de entregar, por vaidade, acha que não é bom o suficiente, é uma espécie de vaidade. Então, essa autoconfiança, tipo, poxa, né, e essa generosidade de Leão,
no sentido de eu quero entregar isso para o mundo, eu quero mostrar para as pessoas o meu dom, eu quero que o meu dom, de alguma maneira, chegue nas pessoas e torne a vida delas um pouco melhor. Quero levar calor, que é essa coisa de leão. Então, demanda esse lugar assim de você se posicionar mesmo. Ainda não é bom o suficiente, mas tudo bem. Eu vou me trabalhando para que fique cada vez melhor, né? Essa coragem. Leão é muito coragem. Mas o outro lado é você se achar demais e você ofuscar o brilho das outras pessoas, como seria o sol, né? O sol, ao mesmo tempo que ele é incrível, porque sem o sol não há vida, mas ao mesmo tempo nenhum planeta pode ficar perto demais do sol, porque ele queima tudo, não tem espaço. É preciso uma certa distância. Então, no caso da estrela, não. E não que nenhum seja melhor do que o outro, porque o Sol também é uma estrela, né? Mas a gente interpreta como planeta, né? E tudo tem o seu papel. Sem Sol não haveria vida aqui na Terra, né? Então, o Sol é o grande pai. Mas tem um momento que o filho precisa se afastar do pai para ser quem ele veio se tornar. E as estrelas, num geral, a gente vê elas muito próximas porque elas têm esse lugar de que elas iluminam, mas elas iluminam de uma forma coletiva, tem lugar para todo mundo. Então a carta da estrela eu vejo muito assim. E eu acho que é esse chamado desse Júpiter em Leão. Não queira brilhar só para que você seja amada, as pessoas te admirem, só para você. Claro, tem um lado nosso que quer, né, de alguma maneira, receber atenção, sim, receber amor, mas que não seja o motivo principal, que o motivo principal seja a sua vida ser uma inspiração para outras pessoas, ajudar outras pessoas a atingir outras pessoas. Aí a gente eleva o nosso desejo. E essa estrela, ela também é um chamado para a gente exercer a confiança ativa na vida. Então, existe esse conceito de uma das tradições que eu participo, no nomadismo ancestral, da confiança ativa, que é algo que já guiava os nômades há muitos anos atrás, há milhares de anos atrás, que é, eu não tenho controle de tudo o que acontece, existe uma força maior que já criou tudo, e ela é eterna, então como tá nesse lugar da eternidade, já foi criado, tudo já foi criado e coexiste. O único controle que eu tenho é a maneira como eu reajo. Então eu entrego a minha vida para essa força maior e confio que tudo é luz. Porque essa força maior, Deus, Ihá-Uerrá, o grande espírito, como quiserem chamar, essa força geradora, a deusa, ela é luz, ela é pura luz. Então não tem nada errado. Errado é a maneira como a gente lida, interpreta. Dentro da humanidade, de nós humanos, nós que vemos esse que está errado. E que agimos de uma maneira que não traz a unidade, mas sim a separação. Mas a verdade é que tudo é luz. E aí, quando a gente reconhece isso nos desafios mais difíceis, a gente fala, se tudo é luz, tem algo aqui para eu aprender, tem algo aqui para eu desenvolver. E isso traz uma confiança na vida, sabe? Você sai desse lugar de vítima, de que tem algo contra você, de que você não tem sorte, e confia que tudo faz parte de um plano maior para que você desenvolva o que você veio desenvolver aqui, possa brilhar e revelar a sua luz, porque você também é luz. E a partir do momento que eu reconheço que eu sou luz e que tudo é luz, eu vou removendo essas cascas que me impedem de brilhar. Então é isso, gente. Boa semana, boa sorte. Se você gostou, por favor, dá um like e comenta aqui.